Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fê Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com o IGC4. Incó. Experiência que faz história. Conjol. Preço baixo e o melhor atendimento da cidade. A casa é sua. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O ponto de vista de hoje recebe Jaime Marins, ex-secretário de Administração e também de Planejamento do Rio Grande do Norte e ex-presidente da COSERN no período da sua privatização. Ele também foi auxiliar direto do senador Garibaldi Filho do Ministério da Previdência Social, quando o político potiguar assumiu aquela pasta tão complexa. Naquela época, Jaime Marins percorreu o Brasil falando sobre a previdência complementar do servidor público. E hoje ele vai nos expor seu ponto de vista sobre a questão da reforma previdenciária, que continua atualíssima, objeto de discussão no Congresso e em todos os rincões brasileiros. Ele vai nos dar a sua opinião sobre as questões da aposentadoria, dos planos alternativos de previdência, dos números antigos, atuais e futuros que envolvem essa questão. Mas antes, eu quero mandar um abraço para os meus amigos, o tributarista Alcimar Almeida, o contador Almi Avelino, o auditor contábil Adalto Carvalho Filho e a minha amiga Conceição Machado. Uma alegria imensa receber você. Eu quero inicialmente agradecer por você ter aceitado o convite de falar conosco sobre um assunto tão atual, que está merecendo, inclusive, debates em vários locais, de modo que você mesmo, recentemente, fez uma palestra brilhante na nossa Federação do Comércio, a convite da Associação Comercial do Rio Grande do Norte, salvo engano, e eu estava presente e assisti sua palestra, por isso que eu fiz o convite, e desde já agradecendo por você ter aceitado, que vai abrilhantar com o seu conhecimento vasto sobre essa área, vai abrilhantar os nossos telespectadores que estão avidamente esperando o início da nossa entrevista. Muito obrigado, Jaime, por você ter aceitado. E eu queria começar perguntando exatamente o seguinte: qual foi a sua função? Quando e qual foi a função que você desempenhou junto ao então ministro Garibaldi Filho no Ministério da Previdência Social? Quando o ministro me convidou, a tarefa era específica. Era assumir uma das secretarias do Ministério, a Secretaria de Previdência Complementar, e travar o debate para que se implantasse, para que se aprovasse um projeto de lei que estava no Congresso Nacional, o PL 1992, que limitava a aposentadoria dos futuros servidores públicos federais no teto do INSS, numa tentativa de igualar ou aproximar os dois regimes, do INSS e do servidor público. Esse convite e esse desafio foi aceito, foi feito o debate em todo o Brasil. Toda semana eu estava em alguma parte do Brasil travando o debate, quase sempre em auditórios que não concordavam com a proposta, mas que depois do debate quase sempre diziam que realmente era inevitável e era um projeto, vamos dizer assim, alvissareiro ou louvável por parte do ministro Garibaldi. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, depois que nós debatemos com todas as associações e sindicatos de servidores públicos, em Brasília e no Brasil inteiro. Nós entramos no Congresso Nacional, logicamente capitaneado pelo ministro e senador Garibaldi, fomos a todos os partidos políticos, todos sem exceção, da base de apoio do governo e da oposição, expondo, através de números, através de argumentações, a necessidade de aprovar a reforma. No Congresso Nacional, de cada voto contrário, na Câmara dos Vereadores, dos Deputados, de cada voto contrário, tivemos 2,5 votos favoráveis, então foi amplamente compreendido dentro da Câmara Federal, e no Senado tivemos apenas um único voto contrário. Então eu diria que o senador e ministro Garibaldi atingiu o objetivo. O debate foi um debate rico, né? E hoje nós tivemos uma lei muito importante, um legado que o senador e ministro Garibaldi deixou para as futuras gerações, que foi a implantação desta reforma
na remuneração de aposentadoria do servidor público federal que entrou a partir de 2013. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador exatamente a síntese do que a lei hoje alcança para os servidores nessa questão. Observe, o regime de aposentadoria dos servidores públicos é um regime de repartição e que faz com que exija que quatro servidores públicos na ativa financiem um aposentado. Cada servidor contribui com 11% do seu salário e a União contribui com 22% do salário de cada servidor. Então, de cada funcionário público da ativa, eu tenho 33% de receita previdenciária. 33% vezes 3, aproximadamente 3 funcionários na ativa financiam um aposentado. Mas como o salário de quem está aposentado está em final de carreira, eu preciso de uma relação de 4:1. Então, 4:1, eu preciso de 4 funcionários na ativa para financiar um aposentado. A relação hoje da União é praticamente de 1:1. E na União e praticamente em todos os municípios e todos os estados brasileiros. Daí a crise que nós estamos vendo aí. Então, face àquela situação demográfica que estava se alterando, a emenda constitucional 41 previu, comandou, determinou que se implantasse previdência complementar e limitássemos a aposentadoria dos novos servidores públicos federais ao teto do INSS, hoje R$ 5.189. Então, foi feito o debate, mostrando números, e implantou-se, então, o futuro servidor público, o novo servidor público e o futuro, que entrou a partir de 2013, quer seja do Executivo, quer seja do Legislativo, quer seja do Judiciário, ele vai se aposentar com o mesmo teto do trabalhador normal, R$ 5.189. E foi criado um fundo de pensão para, se ele quiser, a exemplo do trabalhador da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, um fundo de pensão para complementar aqueles que quiserem uma remuneração mais próxima da sua remuneração quando da ativa. Essa reforma foi copiada depois nos estados de São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná, enfim, a reforma foi replicada praticamente em todo o Brasil. Quem não aprovou ainda a lei está em fase de aprovação e discussão, e nós não enxergamos futuro, o equilíbrio financeiro e atuarial, como o artigo 40 da Constituição determina, sem que essa reforma seja aprovada e implantada também nos estados e municípios. Eu diria que foi um legado que o senador e ministro Garibaldi deixou, através de um debate polêmico, duro, mas conseguiu aprovar, e que tomara que os estados e municípios brasileiros implantem semelhantemente àquela reforma lá no seu âmbito. Quero aproveitar para dar os parabéns ao senador Garibaldi, porque na época dele ele teve essa coragem de enfrentar esse assunto, e a você também, porque, na verdade, eu me recordo, você me falava nisso, quando da nossa primeira entrevista, das suas andanças em todo o Brasil, e nem sempre era tudo tão céu de brigadeiro, com muitos problemas. Mas Jaime, hoje a reforma previdenciária volta à tona. Ela hoje está no centro das discussões. Por que ela é necessária? Ela é necessária porque os déficits previdenciários, tanto do regime de servidor público federal, regime de servidor público estadual, regime de servidor público municipal e do INSS, que é o regime geral, todos apresentam déficits crescentes e eu diria que avassaladores, né? Quando o ministro Garibaldi foi para o Ministério da Previdência, o déficit do regime geral era 31 bilhões de reais. Hoje esse déficit terminará este ano com 140 bilhões. É importante dizer que o orçamento do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação é em torno de 100 bilhões. Então, acresceu-se ao déficit do regime geral todo um orçamento do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. E o que é pior, ele tende a aumentar. Em 2017 está previsto um déficit de 200 bilhões. Então, os números são eloquentes, falam por si só. Não se pode deixar de ter
de estar atento à crise da educação brasileira e da saúde brasileira, da segurança brasileira, gastando demais numa área que é louvável, mas que mostra deficiências e sintomas de desatualização face às mudanças demográficas que o Brasil passou, né? Hoje, a gente tem 9 contribuintes para cada aposentado do INSS, 9 para 1. Daqui a 35 anos, seremos apenas 2,5. Então, esta é a hora de se implantar um novo regime para que se tenha dinheiro para pagar as futuras aposentadorias para a geração nova. Será um debate, então, não com vistas apenas no momento atual, mas principalmente para daqui a algum tempo, que isso vai alcançar os nossos filhos, os nossos netos, essa geração. Mas, a propósito, Jaime, como é que está a Previdência brasileira em comparação com a realidade internacional? Nelson, quando nós estávamos no Ministério, uma vez por ano, a gente ia para... Geralmente tinha fóruns internacionais onde vinha gente de todos os países do mundo, vamos dizer assim, e nós também participávamos de eventos internacionais, né? E quando a OCDE, por exemplo, que é um organismo internacional que vê o mundo todo com, vamos dizer assim, praticamente como um painel na sua frente, o Brasil tem coisas absolutamente fora da realidade do contexto internacional. Por exemplo, nós no regime geral, nós aposentamos, o homem se aposenta em torno de 54 anos e a mulher brasileira com 51 anos. Esta pessoa vai se aposentar e vai viver, vai ter uma sobrevida até 84 anos em média, isto é, mais quase 30 anos a mais. Não tem sistema previdenciário que suporte uma aposentadoria tão precoce face à longevidade que o brasileiro alcançou. 30 anos de aposentado é absolutamente irreal. Então, qual é a solução? Alinharmos a demografia brasileira. Está se aproximando dos países de primeiro mundo. Então, nesses países de primeiro mundo, já se aposenta a partir de 65 anos. A Inglaterra já discute a aposentadoria a partir de 70 anos. A Suíça, você tem que cumprir uma aposentadoria de 66 anos, mais 41 anos de tempo de contribuição. Então, essa realidade descolada do mundo é uma das razões da crise fiscal que o Brasil está vivendo. Nós temos outros motivos, mas a questão previdenciária ela contribui decisivamente para a crise fiscal que o Brasil tem hoje, um déficit de 170 bilhões de reais este ano e tem uma PEC aí do teto que eu estou torcendo para que ela seja aprovada. Ao lado disso, nós estamos vendo que esse déficit está fazendo com que a relação dívida-PIB do Brasil, em 2011 era 51%, nós devíamos 51% do PIB. Terminaremos o ano agora com 72%. Né? Então, isso tem que mudar a tendência dessa curva e a questão previdenciária é fundamental para que nós equilibremos as contas e tenhamos uma possibilidade de aposentar, quando chegar a vez, os nossos filhos e os nossos netos, sem que o sistema esteja quebrado até lá. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Em 70 anos, o mundo não parou de mudar e o Senac também não. Formamos pessoas e investimos em infraestrutura para que os alunos coloquem em prática todo o conhecimento aprendido nas aulas. Aliás, conhecimento produzido aqui e reconhecido no mundo. São 70 anos desenvolvendo o mercado por meio de consultorias para empresas e da inserção de profissionais qualificados. Hoje estamos prontos para o futuro. Senac 70 anos. Essa história está só começando. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. Um sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo.
Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. A Unicred Natal é uma das maiores cooperativas de crédito do norte e nordeste do Brasil. E ela atingiu esse patamar porque sempre prestou os melhores serviços para os seus cooperados. Não é à toa que as pesquisas feitas lhe dão uma aprovação de mais de 90% entre cooperados. Vale a pena conhecer a Unicred Natal e tirar suas próprias conclusões. Para maior informação, ligue 4009-3535. E a Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção apontou a Conjol como líder do mercado do Rio Grande do Norte, pelo seu jeito simples e confiável de fazer negócios. Além da flexibilidade das negociações e os melhores preços, você tem um atendimento super qualificado para ajudar você na escolha do seu produto. Na Conjol, a casa é sua e tem sempre uma loja perto de você. Por fim, lembrar que o Incor Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. E além de ter a melhor equipe especializada em cardiologia da cidade, também oferece serviços de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia, além de muitas outras especialidades. No Incor Natal, você conta com a segurança de ter uma equipe completa, tanto na unidade clínica da Miguel Castro, como na unidade hospitalar da Promater. E nós voltamos à nossa entrevista com Jaime Mariz. Jaime, as reformas necessárias, elas devem ser mais profundas no regime geral, relacionado ao INSS, nos regimes próprios, servidores públicos, ou nas pensões? Eu acho que, eu tenho certeza que precisa que as reformas atinjam todos os regimes, como, por exemplo, uma idade mínima para a geração nova de 65 anos, ela é absolutamente indispensável. As pensões são de uma generosidade enorme do Brasil. O Brasil gasta, ele tem praticamente o mesmo percentual de pensionistas do que o México, que é um país da mesma idade nossa, e tem a mesma quantidade de pensionistas, e o Brasil gasta 10 vezes mais em percentual do PIB do que o México. Aliás, o Brasil é pródigo em gastar mais. O Brasil gasta em previdência 4 vezes mais proporcionalmente do que os Estados Unidos. 4 vezes mais. Porque os Estados Unidos têm o dobro de idosos que o Brasil tem e gasta metade do percentual do PIB. Então, quem tem o dobro e gasta metade é 4 vezes maior. Por que tanta coisa discrepante? Porque no Brasil tem coisas que são absolutamente inexplicáveis. Por exemplo, eu conheço alguém aqui em Natal, viúvo, que o cônjuge faleceu, tinha 3 benefícios previdenciários, e essa pessoa também tinha 3, e ela agora ela recebe R$100 mil de aposentadorias e pensões. Isso, quando se fala fora do Brasil, algo desse patamar, é algo absolutamente desproporcional. Então, a Previdência brasileira, ela é injusta, ela é muito pródiga, muito generosa para muitos, e muito draconiana, muito dura com outros. Então, a reforma ela tende a dar uma equiparação, tende a equiparar melhor, a nivelar melhor, aproximando os dois regimes. E para complementar essa questão de números, enquanto a gente gasta 4 vezes mais em previdência do que os Estados Unidos, a gente gasta 4,5 vezes menos na educação dos nossos jovens. Olha que contraste.
né? O futuro de uma nação, ninguém duvida que está na educação. A educação é que é o vetor de desenvolver um país. Pois o jovem brasileiro é investido nele, na fase da sua formação, 4,5 vezes menos do que num jovem americano. Então, a gente está condenando o Brasil ao eterno subdesenvolvimento. Mas, em compensação, nós temos na Previdência uma generosidade para determinadas categorias que não se explica sob nenhum aspecto. Então, a reforma ela tem que ser profunda e tem que atingir tudo, para que nós tentemos desenhar um novo modelo previdenciário, próximo a dos países ditos de primeiro mundo, para que a geração dos nossos filhos e dos nossos netos possam ter direito à aposentadoria. Porque em Previdência eu sempre estou olhando 35 anos depois, 40 anos depois. Esta é a hora de fazer as reformas para estar em vigor e estarem aposentando os nossos filhos e netos que estão entrando agora no trabalho. Jaime, regimes especiais de aposentadorias de algumas categorias de servidores públicos também precisam ser revistas? Precisam então, né? ser revistas, né? O brasileiro, de uma maneira geral, trabalha pouco. E quando a gente compara, porque a Constituição diz lá, quando prevê o regime geral e o regime próprio, que eles têm que ter equilíbrio financeiro e atuarial. Este equilíbrio financeiro e atuarial, esculpido lá no caput do artigo 40 e lá no caput do artigo 201 da Constituição, você não consegue equilíbrio financeiro e atuarial com tamanhas e com a quantidade de funcionários públicos com aposentadorias especiais. Todo mundo quer ter um motivo para querer se aposentar mais cedo, trabalhar um pouco mais cedo. São professores, são policiais, são peritos do INSS, enfim, são auditores fiscais, são oficiais de justiça, todos têm um motivo para argumentar que a sua categoria deve ter um tratamento diferenciado. E os estudos atuariais, comandados pela Constituição, não permitem que você tenha um tempo diminuído sem que se afronte o equilíbrio financeiro atuarial prescrito na Constituição. Então, os regimes especiais também terão que ser revistos. Uma pergunta que não me quer calar. O Brasil, ele tem uma educação previdenciária que seja suficiente para debater e compreender essas mudanças que você colocou com tanta propriedade, tem colocado até agora na nossa entrevista? Esse é que é o lado ruim, Nelson. Infelizmente, nossas escolas não dão uma formação previdenciária e financeira adequada. Então, o desafio do novo governo é um desafio enorme. É fazer reformas imprescindíveis e inadiáveis, mas que contarão com a incompreensão e a demagogia de grupos que não querem por algum motivo, não querem que a reforma seja aprovada. No intervalo do primeiro para o segundo bloco, você me falava aqui que, inclusive, continua fazendo viagens e, inclusive, vai dar uma aula de pós-graduação de 4 horas numa certa universidade do Rio de Janeiro. Quando você viaja e você continua fazendo esses debates, e você vê as pessoas dizendo exatamente que não tem déficit na Previdência, como é que você responde a como é que você se sente quando ouve essas argumentações e como é que você se sai nesses momentos? Eu mostro números, né? Eu tenho uma formação técnica de engenharia e me permite analisar números com uma certa facilidade, né? Essas aulas que eu dou, eu me sinto no dever de fazê-lo, pelo fato de ter hoje, por obrigação do ofício, ter acumulado um número de informações e uma visão que eu não tenho o direito de ficar consigo mesmo com essa visão. Então, recebo convites com uma certa frequência e tenho ido para dar a minha opinião, que eu adquiri durante 5 anos no Ministério da Previdência. Qual é o grande argumento de quem não quer a reforma? É que a Seguridade Social não tem déficit, né? O que é a Seguridade Social? A Constituição diz que a Seguridade Social é formada pela saúde, pela previdência e pela assistência social.
E aí os auditores fiscais e entendido fazem a conta e diz que não tem déficit. Ora, não tem déficit a Seguridade Social, que são 3 vasos comunicantes e aonde a Previdência está drenando uma quantidade de recursos cada vez maior, fazendo com que cada vez menos você tenha dinheiro para a saúde, que está em crise, para a assistência social, que somos um país de desigualdades sociais muito grande, que precisa de uma política de assistência social vigorosa, enquanto se dá oportunidade para que o pobre também possa sobreviver, educar seus filhos e tudo mais. Então, essa afirmação ela é capenga e ela é míope na medida em que acha normal um dos pilares da assistência social, que é a Previdência, gastar demasiadamente, como faz agora, apresentando déficit só da Previdência superior a todo o orçamento do Ministério da Saúde. Se nós tivéssemos uma Previdência equilibrada, como a Constituição determina, com certeza sobraria mais dinheiro para a saúde, sobraria mais dinheiro para a assistência social. Então, são esses os números e é esse o debate que a gente tem que se debruçar. A sociedade brasileira, toda mudança é ruim. Já dizia Maquiavel no Príncipe, né? Numa das lições do Príncipe de Maquiavel, dizia ao Príncipe: Príncipe, cuidado com as reformas, cuidado com as mudanças. Quem se sentir atingido por elas, vem para a sua porta reclamar. Mas quem for beneficiado por elas, não vem agradecer. Então, a reforma da Previdência é para o jovem. Os idosos já têm a sua aposentadoria, muitas vezes de uma maneira desproporcional e desigual, como eu já falei, mas o jovem, ele não sabe que esta reforma é para ele. E ele não virá para a porta do reformador para agradecer. Mas esse é o papel do governo, o papel do estadista, de sempre estar olhando a próxima geração e não a próxima eleição. Então, eu acredito que é um debate absolutamente imprescindível, né? Não ganha voto, né? Aliás, perde voto essa reforma, qualquer alteração no status quo, né? Se mexe no imaginário do cidadão e que ele conhece o estado atual, não conhece a mudança, o estado dele depois da mudança. Então, tende a reagir. Mas teremos que reagir, teremos que vencer esses preconceitos, fazer um debate sereno para que nós venhamos a ter uma previdência equilibrada, para que os nossos filhos e nossos netos possam também usufruir desse benefício quando perderem a sua capacidade laboral. Eu quero só dizer, Nelson, uma coisa muito importante. O que é o INSS? O INSS é um benefício maravilhoso que retira 70% dos nossos idosos abaixo da linha de pobreza. 70%. Se não existisse o INSS, 78% dos nossos idosos estariam abaixo da linha de pobreza, que é meio salário mínimo, segundo dados do PNUD. E o INSS consegue tirar, desses 78%, consegue tirar 70%. Então, não podemos tratar o INSS, nem o regime de aposentadoria, com falta de zelo, porque ele é um papel fundamental na sociedade. Jaime Maris, eu tinha outras perguntas aqui. Infelizmente, quando a entrevista é importantíssima, como essa foi, com certeza, o diretor fica mostrando que o tempo passou. Lamentavelmente, são apenas 30 minutos, mas eu renovo os agradecimentos a você por essa aula, que eu tenho certeza que o nosso telespectador ficou olhando atentamente na televisão para as respostas que você fez aqui. Eu lhe agradeço, muito obrigado, e oportunamente eu ainda vou fazer um outro convite para a gente continuar respondendo algumas que ficaram aqui. Muito obrigado a você, Jaime. Sempre às ordens. E a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com o IGC 4. Incor. Experiência que faz história. Com Jol.
Central. Preço baixo e o melhor atendimento da cidade. A casa é sua. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.